Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o João, sou professor de inglês e eu estou fazendo essa aula aqui como uma aula demonstrativa para mostrar um pouco mais sobre o meu trabalho, como que funcionam as minhas aulas e como que eu aplico o meu método, tá? Bom, então, primeiramente, eu vou só compartilhar minha tela aqui para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui, porque às vezes eu tenho um pouquinho de problema. E mostro que estou compartilhando. Aí, legal, perfeito. Deixa eu só ver, tá aqui. Legal. Bom, então, gente, eu gosto bastante de focar, né, nas primeiras aulas. O que eu normalmente faço? Eu gosto bastante de focar com os alunos sobre as classes gramaticais. Então, eu trago um pouco da língua portuguesa, né, o nosso vocabulário, explicando o que é um verbo, o que é uma preposição, um adjetivo, né? Só que hoje eu vou um pouco mais direto. Eu já vou começar falando um pouco sobre os verbos, né? Então, verbs in English. Então, para quem não sabe, o que é muito comum, todo verbo vai ser uma ação que eu faço. Então, por exemplo, comer, dormir, sonhar, acreditar, né? Então, tudo isso são verbos. E quando eu conjugo esses verbos, ou seja, quando eu coloco eles em ação, a gente vai entender que eles mudam de forma, né? Então, por exemplo, eu como, posso falar que você dorme, posso falar que ele sonha, ou posso falar que nós acreditamos, né? Então, esses são os verbos em formas flexionadas, né? Então, eles mudaram de forma para se adaptar ao pronome. A boa notícia é que o inglês, ele tem a flexão de verbos, mas não como a gente tem no português, para todos. O inglês ele vai ter para alguns verbos. Então, normalmente, o verbo, quando você usa ele no inglês para uma pessoa e para outra, ele acaba tendo a mesma forma, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o verbo comer, que eu vou chamar de to eat, né? Então, to eat é o verbo comer. Posso falar que I eat, né? E se eu for falar, por exemplo, que você come, eu também vou usar o eat dessa mesma forma, né? Então, eu vou colocar you eat. Se eu for colocar aqui nós comemos, eu vou colocar we eat. Então, o que eu estou querendo dizer com esses exemplos aqui? Que a gente não tem alterações como a gente teria no português. Por exemplo, eu como, você come, nós comemos. Então, graças a Deus, isso é muito mais tranquilo no inglês, né? Não tem aquela porcaria toda que a gente tem no português. Então, aqui, o que eu vou pensar? Em manter sempre essa mesma forma, né? E a gente vai ver que quando chega num determinado grupo de pronomes, que é o he, o she, o it, o verbo ele vai ganhar uma letra S na maioria dos casos, tá? Mas ainda assim, se eu for comparar essa forma com as outras formas, não é tão drástica quanto no português, né? E, enfim, e aí antes eu gostaria de passar um pouco de uns detalhes dos verbos em português. Percebem aqui, ó, que o verbo está terminando com R, e percebe que acontece isso em todos os exemplos que eu dei? Então, quando o verbo termina com R, eu vou falar que o verbo está no presente, no modo infinitivo, perdão, infinitivo. O que isso significa? Que o verbo está numa forma crua, né? Ele está ali na forma original. Então, eu não posso usar esse verbo com um pronome. Eu não posso falar eu comer, você dormir, não dá certo. Ou eu adapto o verbo, que foi o que eu fiz aqui, ou eu uso um outro tipo de verbo para acompanhar, para fazer sentido. Por exemplo, eu posso comer, eu quero dormir. Aí aqui eu conseguiria usar o verbo na forma crua. Por enquanto a gente vai falar só disso aqui, tá? Não vou entrar muito em detalhes para não bugar a cabeça. Então, né, quando o verbo está aqui terminando com R, né, ele está no presente no modo infinitivo. Então, o comer, por exemplo, em inglês, eu vou falar to eat. Então, isso é o verbo comer. O verbo dormir, to sleep, né? O verbo sonhar, to dream. E o verbo acreditar, to believe.
né? Então, to eat, to sleep, to dream, to believe. Então, percebem que todos têm o to em comum? Então, o que que acontece? O to, ele é uma palavra que, quando ele está antes de um verbo, né, ele vai ser o indicador no inglês que esse verbo está no presente e no modo infinitivo. Então, isso aqui é a forma crua no inglês, né? Ah, João, mas o to também não significa para? De fato, né? Quando eu estou dando uma ideia de movimento e quando eu estou indo para um lugar, por exemplo, né? Não necessariamente um lugar físico, né? Pode ser algo abstrato também. So, for example, I want to go to the college. Então, eu quero ir para a faculdade, né? Então, olha que interessante. Nesse exemplo, tem os dois usos do to, né? Que é anteceder um verbo para indicar que o verbo está no infinitivo. Vocês podem perceber que minhas habilidades como computador são maravilhosas. Eu sou muito bom, pareço um idoso de 80 anos. Né? Então, eu quero ir para a faculdade. João, não é colégio? Não, isso é um falso cognato. Isso aqui é faculdade, né? Então, eu quero ir para a faculdade. Então, eu passo uma ideia de movimento, certo? Isso é o que eu estava falando lá no começo. Isso é tipo um verbo de apoio, vamos pensar assim, um verbo de ligação. Então, eu quero ir, eu quero comer. Aí eu consigo usar os verbos nessa forma aqui. Caso contrário, né, então, por exemplo, to sleep, que é o verbo dormir, eu não consigo usar assim se eu quiser usar um pronome com ele. Por exemplo, I sleep, ou seja, eu durmo. Se eu for falar aqui you sleep, você ou vocês dormem, né? Você dorme ou vocês dormem. Então, eu só posso usar sim se eu tiver um verbo nesse estilo aqui acompanhando, certo? O to, ele é uma preposição. Então, preposições é um assunto que eu vejo muito com os meus alunos. Eu passo muito, né, sobre as preposições, porque eu acho que a gramática ela é muito importante para você entender como montar a estrutura em inglês. E se a gente parar para analisar, o português e o inglês são muito parecidos estruturalmente, né? Então, tipo, eu quero ir para a faculdade. Em questão de organização, né? Eu falo de ordem. E tem alguma porcentagem menor que o inglês não atende ao português, que são os casos de inversões. Mas, de maneira geral, é muito interessante estudar a estrutura e o inglês, porque acaba sendo muito mais fácil do que o português, né? Isso é verdade na prática. A gente sabe que a gente só sabe português porque a gente nasceu sabendo. Mas eu também dou aula para suecos, dou aula de português para suecos em inglês. Então, eles sofrem bastante, porque a gente tem muita coisa no português. E, enfim, né, então eu gosto muito de passar detalhes para os meus alunos, né, eu gosto muito de focar na necessidade principal deles, então eu começo do zero até questões mais complexas, como fazer provas, treinar a proficiência, treinar a conversação. I like to talk in English very much with my students because I think that it's very important to make them feel that they are able to speak in English. So I hope that this video makes sense for you. And if you're not understanding what I'm talking about, do not worry, porque eu vou traduzir tudo que eu falei. Falei basicamente que eu gosto muito de conversar com os meus alunos em inglês, gosto de fazer eles saberem que são capazes desde o começo, porque isso é muito importante. E se você não estava entendendo, agora você tem a explicação em português. É isso. Se te despertou curiosidade, por favor, me manda uma mensagem que vai ser o maior prazer conversar contigo, certo? Obrigado, gente. Thank you very much and have a great day.